Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Microeconomia Avançada, continuando com a teoria clássica da demanda, agora na parte 3. Na parte 2 nós discutimos sobre preferências e utilidades. Agora trataremos sobre o problema de maximização de utilidade. Como descrito anteriormente, nós vamos assumir que o consumidor ele vai ser dotado de preferências racionais, contínuas e localmente não saciadas. E essas vão ser representadas por uma função de utilidade que também vai ser contínua e diferenciável. Se nós podemos descrever o problema de escolha do consumidor como de selecionar uma cesta de consumo mais preferida, dado o nível de preços e a sua renda. De agora em diante, então, podemos formalizar o problema de maximização de utilidade, que vamos chamar agora por PMU, como descrito abaixo. Então, nós vamos maximizar a nossa função utilidade, selecionando o x que seja maior ou igual a zero. Essa maximização vai estar sujeita a uma restrição, e essa restrição é a nossa restrição orçamentária. A nível de preços P, o custo da cesta x tem que ser menor ou igual à renda do consumidor. Então, no problema de maximização de utilidade, o consumidor vai escolher aquela cesta de consumo no conjunto walrasiano que maximize o seu nível de utilidade. Assim chegamos à proposição 3.1. Se os preços são estritamente positivos e a função utilidade é contínua, então o problema de maximização de utilidade sempre vai ter solução. Para poder mostrar isso, vejamos. Se o conjunto de preços é estritamente positivo, então o nosso conjunto walrasiano vai ser compacto, ou seja, ele é fechado e limitado. Portanto, qualquer função contínua contida nesse conjunto walrasiano vai ter um máximo dentro desse conjunto. Em outras palavras, dado que o domínio da função é fechado e limitado, ou seja, compacto, então essa função vai atingir o seu máximo necessariamente dentro desse domínio. Isso garante que o problema de maximização de utilidade sempre terá solução. Do problema de maximização de utilidade, vão emergir dois objetos. Um deles é o conjunto de cestas de consumo ótimas. Ou seja, para cada preço e renda, eu consigo escolher um conjunto de cestas ótimas. E o próprio valor da utilidade máxima do consumidor, propriamente dito. Então nós podemos redefinir a nossa correspondência walrasiana, x de PW, como sendo aquela regra que atribui um conjunto de cestas ótimas no problema de maximização de utilidade. Assim podemos estabelecer mais uma proposição. Suponha que U é uma função de utilidade contínua representando uma relação de preferências localmente não saciada, definida no conjunto de consumo X. Então, a correspondência de demanda walrasiana, x de PW, vai ter que atender às seguintes propriedades. Primeiro, ela vai ser homogênea de grau zero. Ou seja, se P e W se alteram na mesma proporção, então a demanda não vai se alterar. Ela vai atender à lei de Walras, ou seja, o custo da cesta vai ser exatamente igual à renda do consumidor. Por fim, temos a condição de convexidade barra unicidade. Se a preferência é convexa, sabemos que a função de utilidade terá que ser quase côncava. Então a relação de demanda walrasiana, x de PW, vai ser também um conjunto convexo. E ainda, se mais do que ser convexa, a relação de preferência é estritamente convexa, com isso temos que a função de utilidade será estritamente côncava e, portanto, a função demanda vai ser um elemento único. Vamos provar isso. Primeiro, para provar a homogeneidade de grau zero, basta notar o seguinte. Como o conjunto walrasiano é composto de pontos contidos no nosso espaço de commodities, respeitando a restrição orçamentária, se nós multiplicarmos a nossa restrição por alfa dos dois lados da equação, nós vamos ter que alfa de P vezes x vai ter que ser menor ou igual a alfa vezes W. Dessa forma, o conjunto factível do nosso problema de maximização de utilidade não vai se alterar se todos os preços e a renda forem multiplicados por uma constante alfa maior que zero. Note ainda que pela não sociedade local, se P vezes x for menor que W para algum x, então vai ter que existir uma outra cesta, y, que está suficientemente próximo de x, tal que P vezes x também seja menor que W. E ainda que y seja estritamente preferível a x, o que contradiz o fato de que x será uma solução do problema de maximização de utilidade. Portanto, P vezes x não pode ser menor que W. Logo, garantimos que P vezes x tem que ser igual a W, satisfazendo então a lei de Walras. Portanto, se eu tiver duas cestas demandadas x e x', eu posso definir então uma nova cesta, chamada x duas linhas, que vai ser uma combinação linear de x e x'. Dessa forma, o preço de x duas linhas vai ter que ser igual ao preço da combinação linear das cestas x e x', que por sua vez, necessariamente tem que ser menor ou igual a W, visto que o preço das cestas individuais é também menor ou igual a W. Dessa forma, x duas linhas é uma escolha factível do problema de maximização de utilidade. Por outro lado, como o U é quase côncavo, então a utilidade de x duas linhas tem que ser menor ou igual à utilidade de x, que nós sabemos que é igual ao U de x', porque ambos são soluções do problema de maximização de utilidade. Dessa forma, x duas linhas tem que ser um elemento de x de PW. Portanto, x de PW é necessariamente convexo. Nesse caso, se U for contínuo e diferenciável, a cesta de consumo ótima, que nós vamos chamar de x asterisco, ela pode ser caracterizada por meio das condições de primeira ordem de Cantucker. Então podemos estabelecer que existe um multiplicador de Lagrange maior ou igual a zero, só que para toda commodity variando de 1 até L, nós temos que a derivada parcial de U com relação a XL tem que ser menor ou igual a lambda vezes PL, com a igualdade para o caso de xi ser maior que zero. Podemos escrever então de forma equivalente. Seja esse o nosso vetor de derivadas parciais, ou vetor gradiente. Então em notação matricial nós vamos ter que nosso vetor gradiente aplicado no ponto da cesta ótima vai ter que ser menor ou igual a lambda vezes o vetor de preços. E ainda, a nossa cesta ótima
multiplicado pela diferença do vetor de gradientes menos lambda p, vai ter que ser necessariamente igual a zero. Se nós nos restringirmos a uma solução de ótimo interior, ou seja, em que a cesta ótima é composta por quantidades estritamente positivas, nós vamos ter então que o vetor de gradiente vai ter que ser exatamente lambda vezes o vetor de preço. Para poder visualizar melhor, vamos então tomar o caso que eu tenho apenas duas commodities. Aqui, o nosso vetor gradiente vai ter que ser necessariamente proporcional ao vetor de preços. Ainda, se as derivadas parciais forem todas estritamente positivas, nós vamos ter que a derivada de u de x com relação a xl dividido pela derivada de u de x com relação a xk vai ter que corresponder exatamente a PL sobre PK. Vejamos então no gráfico. Nesse caso, o ponto de ótimo vai se dar na interseção do nosso conjunto de indiferença com a nossa restrição orçamentária. Note que essa é a situação em que eu tenho a cesta mais distante da origem, ou seja, a cesta que maximiza a minha utilidade. Nesse ponto específico, eu vou ter exatamente a situação que foi descrita na equação anterior. Eu vou ter que a inclinação da restrição orçamentária, que nós sabemos que é menos P1 sobre P2, vai ter que coincidir com a inclinação do conjunto de diferença, exatamente o primeiro termo da equação. Essa relação nós vamos chamar de taxa marginal de substituição entre L e K. Ela representa o quanto o consumidor aceita abrir mão do bem 2 para obter uma unidade a mais do bem 1. Em outras palavras, o consumidor vai ter uma relação de troca equivalente aos preços das duas commodities. Portanto, como dito, a condição de primeira ordem em um ótimo interior implica que a taxa marginal de substituição do consumidor entre quaisquer dois bens necessariamente vai ser igual à razão dos preços desses dois bens. Em qualquer outra situação que não essa, o consumidor poderia obter uma cesta melhor alterando marginalmente seu consumo dos dois bens. Por exemplo, se a taxa marginal de substituição entre os bens L e K for maior do que a razão dos preços, então o aumento no consumo do bem L em D de XL, combinado com o decréscimo no consumo do bem K igual a PL sobre PK D de XL, levaria a uma elevação da sua utilidade. Dessa forma, a cesta originalmente escolhida não poderia ser máxima, dado que existe uma cesta melhor do que ela. Finalmente, note que o lambda ele pode ser entendido como sendo a utilidade marginal da renda, ou seja, quantas unidades a mais de utilidade eu consigo a partir de um aumento incremental na renda do consumidor. Podemos visualizar isso pela equação abaixo. Por fim, podemos definir a função utilidade indireta. Será que ela está o quê? Para cada par P e W estritamente positivo, representará o valor da utilidade obtida no problema de maximização de utilidade. Ela será denotada então por V de PW. Ela será então igual à utilidade valorada na cesta ótima. Suponha que U é uma função de utilidade contínua representando uma relação de preferência localmente não saciada. Nesses termos, a função utilidade indireta, V de PW, terá as seguintes propriedades. Ela será homogênea de grau zero, será estritamente crescente em W e não decrescente em P, será quase convexa e, por fim, será contínua em P e W. E é isso, por hoje é só, muito obrigado. Até a próxima.